João 3,14, abre a palavra. Graças a Deus. Diz para a pessoa do teu lado aí, não atende o WhatsApp. Senão o pastor vai te dar com o microfone na cabeça. Nem conversa comigo, né? Que Jesus vai falar agora. Eu creio. Eu creio que Jesus está falando desde que eu pisei os pés aqui. Eu creio, né? João 3,14, a palavra de Deus diz assim, ó: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida. Dá de dar glória a Deus? Não. Isso aqui ele está citando certinho o que aconteceu lá em Números 21, versículo 9. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Está mostrando o exemplo e a obra redentora de Cristo na vida daqueles que creem. A salvação de Deus, ela é estendida para todos, isso é uma verdade. Mas uma verdade eu posso dizer para você, nem são todos que querem a salvação que procede de Deus, nem todos querem. A salvação de Deus é para todos, mas nem todos querem. Tem pessoas que rejeitam, tem pessoas que lançam fora. E se você olhar em Números 21, versículo 9, você vai ver que a serpente ela foi levantada por causa dos pecados do povo. O povo que saiu lá no Êxodo, que saiu do Êxodo no Egito, que recebeu a proteção de Deus, que foi coberto pelo sangue do Senhor, que saiu vitorioso, que atravessou o Mar Vermelho, também foi um povo, além de eles terem provado das maravilhas, dos benefícios da presença de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus. Eu já citei aqui, imagine, irmãos, você caminhar e o teu chinelo ser infinito, a tua roupa ser infinita. Eles estavam no deserto, não era no shopping, não tinha como costurar roupa, não tinha como ter algumas coisas, então a roupa não envelhecia. A sandália das crianças cresciam no pé. Aí agora imagina para uma mãe. Esses dias eu vi um relato de uma senhora, de uma senhorinha da Assembleia de Deus. Até ela é o relato delas, é 1 hora e pouco de vídeo, eu assisti já umas 3 vezes. E elas falam da fé não fingida. Se você procurar no YouTube, você vai ver lá, fé não fingida. São 3 ou 4 senhoras, daquelas anciãs assim da Assembleia de Deus, mulheres de oração, mulheres que passam 10, 12 horas de oração, é um dom que Deus deu para elas, e elas estavam falando, ela testemunhou que um dia, isso aqui é só para quem é de Deus, para crer nisso aqui, porque se você contar isso para uma pessoa do mundo, ele vai dizer, vocês são otários, vocês estão fora da casinha, isso aí é mentira. Mas aquela mulher, ela falou com lágrimas que ela tinha os filhos e estava passando por uma necessidade muito grande, e os filhos não tinham nada para comer, e na geladeira só tinha água, nada além de água, e os filhos maiores, ela conseguiu falar com eles, dizendo, filhos, não tem nada, vão dormir, porque ela pensou, quem dorme não passa fome, não está com fome, dorme. Aí ela mandou os maiores dormir, mas tinha uma criança, um daqueles pequeninos que chorava incessantemente. Irmãos, e criança pequena que não entende, quando bota a boca no mundo, irmãos, com fome, é só o seio da mãe que resta, é só o leite, é só a comida, é só a pule, é só o alimento que faz aquela criança fechar a boca, porque aquela criança, ela está ansiando pelo alimento, pela comida, ela precisa daquilo, aquilo é a vida dela. E ela orando e mandou os maiores foram dormir, e de repente ela falou assim, meu Deus, e está me restando essa criança, e ela não fecha a boca, Senhor, o que eu vou fazer? E ela disse que quando ela dobrou o joelho, ela falou assim, ó, eu já vi cachorro trazer de tudo, osso, bicho, né, morto, bicho vivo, passarinho, eu já vi cachorro trazer de tudo, mas o meu cachorro, ele entrou pela casa dentro, e ele veio aos meus pés, e quando eu levantei os olhos da oração, que aquele cachorro estava ali, o cachorro estava trazendo uma nota de dinheiro, um valor,
o cachorro, irmãos. Não foi um anjo resplandecente, não foi o Miguel, um cachorro. Mas eu pergunto para você, quando Deus manda, irmão, quem é que é louco de desobedecer? Trouxe ali o dinheiro para aquela mulher comprar o leite para aquele filho. Então aquele povo no deserto provou de milagres. De manhã o sol explodia 50 a 60 graus, a nuvem cobria. De noite abaixo de zero. Eu estive lá em Israel e é abaixo de zero mesmo. É abaixo de zero. De dia é escaldante, que mata até os passarinhos que voam no deserto. Tão quente, ele cai voando e morre. E de noite aquele frio. E de noite Deus colocava uma coluna de fogo. Então Deus supria em tudo. Mas Moisés precisou levantar uma serpente, porque aquele povo abria a boca para murmurar, ingrato, para reclamar. E a Bíblia diz que eles reclamaram, lá em Números 21, 9, você pode ver, eles reclamaram de Deus e de Moisés. Eles reclamaram daquilo que era eterno, estavam cuspindo no prato que comeram, mas estavam também falando mal do homem de Deus, dizendo assim, deveria fazer assim, deveria fazer assado, eu acho que deveria ser assim, está vendo, nós estamos aí, esse maná, eu já estou de saco cheio. Irmãos, aquele maná sustentava os homens, as mulheres e as crianças, aquilo dava todos os nutrientes, aquilo era algo completo. Muitas vezes a gente quer sair da presença de Deus e das coisas de Deus, que é algo completo, para ir lá comer lavagem, irmão, para comer aquilo que não presta. Então a serpente foi levantada para que o povo olhasse, era uma estatueta, depois foi destruída. Mais tarde, essa estatueta foi destruída para não haver uma idolatria, fazer daquela serpente um Deus. Mas Deus deu essa estratégia, levanta uma serpente, porque o povo estava sendo mordido por serpente e morrendo, mas por serem murmuradores. Será que a tua boca não tem se aberto para amaldiçoar? A palavra diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou jorra água doce, ou jorra água salgada. E ele diz mais, da mesma boca sai bênçãos e sai maldição. Às vezes o cara recebe algo de Deus, foi presenteado com algo, Deus deu condição de comprar a casa, de comprar um carro, meu Deus, glória a Deus, conta testemunho, aí o carro pifa, essa praga desse carro, o mesmo carro que foi abençoado, está sendo amaldiçoado, por causa de quem? De uma boca ingrata. Os filhos, os pais, quantos filhos são ingratos? Comem da mesa do pai, comem da mesa da mãe, não lhes falta nada, eles têm do bom e do melhor. Então dizendo assim, esse pai, esse bobo não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo? Mas te sustentou, limpou o teu traseiro, comprou fralda, aturou desaforo, muitas vezes tirou da boca dele para dar na sua, e você está sendo ingrato. Muitas vezes a gente é assim com Deus, Deus nos sustenta, Deus cuida da gente, mas a gente reclama. Aí essa serpente aponta para Jesus Cristo sendo erguido naquele calvário, naquela cruz, com as mãos furadas, com os pés furados e com o seu lado furado, trazendo o que? Redenção, perdão, cura, restauração. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, hoje a gente pode estar aqui cantando alegremente, porque um dia, há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu naquela cruz maldita, carregando as nossas iniquidades. Trazendo para hoje, era como se a justiça tivesse lá uma ata, uma folha corrida dizendo assim, criminoso, cadeia, vai ter que pagar isso, vai ter que ficar tantos anos na cadeia, vai ter que fazer aquilo. Diga assim, Deus me livre disso, é só um exemplo, né? Mas chega um advogado, um justo juiz, e fala assim, quanto é que é o preço que ele deve? Tanto. Daqui, paguei, está consumado, está pago.
Então a serpente que foi levantada naquele deserto estava apontando para Cristo Jesus nosso Senhor. E ele não foi levantado naquela cruz para a condenação do mundo. Nós vamos ler ali. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Sabe por que o mundo ama mais as trevas do que a luz? Quando eu falo de trevas, é escuridão. Porque na escuridão dá de fazer um monte de coisa escondida. Na escuridão dá de deixar um monte de sujeira, ninguém enxerga. Mas a plena luz a gente enxerga as sujeiras, os pecados, os erros. A gente não consegue esconder uma coisa que está na cara, sim ou não? E quando a gente se aproxima da luz, irmãos, a gente se aproxima para que as nossas obras sejam manifestas. Mas para que, pastor, que a minha obra vai ser manifesta? Deus está te dando uma oportunidade de mudança. Deus está te dando uma oportunidade. Às vezes a gente senta, irmãos, numa roda de amigos para conversar. E às vezes Deus usa a vida da gente, ou de algum outro servo, de uma serva de Deus, para falar palavras que ali naquele momento vai ser a resposta que aquela pessoa estava precisando. Mas a resposta só vem na vida daquele que é humilde e reconhece que precisa de ajuda. Para o orgulhoso não. Para o orgulhoso Jesus pode aparecer na sua frente, ele vai dizer assim: não, isso aí é uma besteira, isso aí é uma ilusão. O que ele está falando aí, ele está falando porque ele está querendo assim emocionar a gente. Irmãos, eu não estou aqui para emocionar você, mas eu estou aqui para abençoar você através da palavra maravilhosa que nos liberta, que nos restaura, que nos tira de um tremendal de lama. Então nós devemos abandonar. Lá em Romanos 6 eu vou citar. Em Romanos 6 fala que faz uma pergunta: se a gente está na graça de Deus, se a gente recebeu o favor de Deus, a gente deve pecar para essa graça ser mais abundante? Ele responde dizendo assim, de modo nenhum. Aí no versículo 2 ele diz assim, Romanos 6:2: como permaneceremos nós no pecado se para ele morremos? Como é que a gente vai voltar para uma coisa que Jesus já tirou a gente de lá, irmãos? Como é que a gente vai querer? Como é que a gente vai ansiar? Como é que a gente vai ter saudade de algo que nos levou para a desgraça, que nos levou para a discórdia? Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Fala assim, é a vida dele. Eu não estou falando de ninguém, irmão. Eu estou falando da minha vida. Todo final de ano, toda virada de ano, a gente passava na praia. Aí a gente já levava o carro cheio. Você sabe do quê? Preciso dizer? Cerveja, bebida, carne. A familhada estava toda lá. Aquilo era glória a Deus e aleluia para a carne. Era Mas toda virada de ano, com a cara cheia, virava em briga. Toda virada de ano era discussão, toda virada de ano era ciúme, toda virada de ano era discórdia. Irmãos, como é que eu vou permanecer bebendo se aquela praga só enaltecia em mim coisas ruins? E tem crente que bebe essa porcaria. Irmãos, me perdoe, irmãos, eu tomava cerveja, mas a cerveja e urina de cavalo é a mesma coisa, só a diferença é que uma está gelada e a outra está quente. Sai dessa, abandona essa vida, não fica bravo comigo, deixa essa coisa de lado. Aí de repente está com a cara cheia. Ei, eu estou falando de Jesus levantado na cruz, carregando as nossas iniquidades e falhas. Ele nos tirou de um tremendal de lama, Ele nos tirou da desgraça, Ele que me tirou daquela bebedice que levava em nada. Engraçado, a gente passou a virada de ano aqui, irmãos, não teve briga, não teve discórdia, a gente foi para casa com a pança cheia de alimento espiritual e de comida boa, e a gente chegou em casa, não teve briga, teve glória a Deus, teve aleluia, como Deus falou, como Deus me abençoou, como Deus me ungiu, a gente saiu assim. Mas antes era assim, tu olhou para aquele cara, né? Sua desgraçada. Era assim que eu agia, irmão. Eu vi tu dando bola para aquela guria, né?
Porque final de ano tem uns fios meio estranhos. Tem ou não tem? Aí tem o crente que vai para a praia para ver aqueles fios e fica babando. Irmãos, aquilo ali não serve mais para você. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus te livrou dessa praga, dessa discórdia, dessa porcaria. Aquele mundo não é mais lugar para você. A roda dos pecadores não é mais para você. Lê o Salmo primeiro para confirmar. Lê. Aí a pessoa ela continua naquela prática velha. Então Romanos 6 fala assim, como é que a gente vai permanecer no pecado se a gente morreu para ele? Como é que a gente vai continuar entregando os membros do nosso corpo para o pecado, se os membros do meu corpo foi consagrado ao Senhor? Explica isso aí. Aí é o que eu estava falando, da mesma boca sai bênção e maldição. Irmãos, o que tem crente que não vigia, que fala um monte de palavrão, não é brincadeira. E eu estou falando aqui a mais pura verdade. O que tem crente, irmão, que carrega uma Bíblia, que fala em mistério, que é cheio do Espírito Santo, mas de vez em quando dá uma quedinha para pornografia, não é brincadeira. E eu quero falar um dado aqui, irmãos. Escuta esse homem. O que eu estou pregando aqui é vida para nós. É vida porque eu preciso dessa palavra de libertação. Foi comprovado cientificamente, toda lei e toda ordem que Deus dá, não é para ter a gente num cativeiro, preso. Toda ordem e toda lei que Deus dá, existe para o nosso benefício. Diga assim, para o meu benefício. Não tem aquele pai que fala assim, não quero que tu vá para a discoteca, e tu não vai. É o pai querendo mal ou bem? Até me assustei, pensei, o mal, bem, o mal, né? Não, é o pai que não quer que o filho viva aquilo que você viveu no meio daquele antro. Aí você fala assim, você não vai não, dormir na casa da menininha não, porque sabe que aquilo vai dar ruim. Não é o pai querendo o mal, é o pai querendo o bem. É o pai querendo o bem daquela vida. Então muitas coisas a gente não entende. Muitas coisas, a pessoa ela insiste em viver naquilo. Aí um dado científico, isso aqui a ciência já comprovou. A gente tem algo, a massa do cérebro da gente tem várias partes. E tem uma parte aqui, que é chamado de lóbulo frontal. Olha como eu estou cientista, lóbulo frontal. E eu achei interessante porque eu fui ver isso aí. Eu disse, pelo que o lóbulo frontal é responsável? Pela tomada de decisões. É aonde está a parte emocional da pessoa. É onde está a parte emocional da pessoa e aonde a pessoa direciona coisas importantes da sua vida, inclusive a coordenação motora. E a pessoa que ela assiste muito pornografia, o lóbulo frontal definha, a ciência já comprovou. O que a Bíblia diz que é pecado e ruim para nós, Deus está trazendo livramento para a gente não ser uma pessoa igual Caim, que entrou no pecado e ficou com o semblante descaído. Você já viu que uma pessoa que está mergulhada no pecado, ela fica com o semblante sisudo? Não sorri mais? Eu sou assim. A gente vai ficando sisudo, vai ficando entristecido, olha para baixo. Aí o pastor está pregando, está arranhando assim, né? Aí arranha nos pés. Ei, meu Deus, acho que era melhor ter assistido assim a novela das 8. Não é melhor a novela das 8 não, irmão. A novela das 8 só vai ter coisa que vai te levar para o caminho da perdição. Mas aqui a palavra de Deus está libertando a tua vida de coisas ruins, e você sabe disso. Então aquilo que você assiste, que definha a parte do cérebro, que o teu emocional, partes que trazem a decisão. Aí às vezes o cara está com raiva da mulher, tratando a mulher no coice, dizendo, meu Deus, eu não amo mais essa mulher. Claro, está mergulhado na pornografia, está mergulhado no pecado. Aí a parte do cérebro, que é o emocional, que rege o emocional da pessoa. Aí sabe o que é pior, irmãos? Depois a pessoa projeta aquilo na esposa, projeta aquilo no marido, e quer que a esposa seja uma prostituta igual àquela. Estou falando besteira, irmãos? Quer que o marido seja um prostituto igual àquele? Irmãos, aquilo ali é mentira. Aquilo ali é cena. Aquilo ali é buraco. Aquilo ali é abismo. Aquilo ali é desgraça. Aí eu quero ver, irmãos, o homem de Deus
que troca sua esposa abençoada, que está ali aturando 20, 30 anos de desaforo, por uma novinha, para ver se aquela novinha vai limpar o traseiro como aquela mulher limpava? Não vai. Sabe por quê? Porque o mundo é interesseiro. O mundo quer tirar a tua vitalidade. O mundo quer roubar, matar e destruir. Porque quem rege o curso e o sistema desse mundo é Satanás. Mas existe um Deus maravilhoso. Levanta essa mão, pelo amor de Deus. Existe um Deus maravilhoso que te sustenta pela mão e está dizendo: filho, eu estou aqui como uma bandeira, como um baluarte, para trazer vida sobre a tua casa. É isso que Deus está dizendo. Vida. Aí ele vai dizendo aqui, ó, irmão, está servindo essa palavra para mim? Tá. Não dá vontade de dar glória, mas que está servindo, tá. Sai da pornografia, sai da mundanice, sai daquela, né? Aí, irmãos, o que tem gente fazendo academia não é errado, irmãos, faz. Mas não vai para a academia para ficar tolo, para ficar vaidoso, para ficar se lambendo na frente do espelho. Vai para a academia para ter saúde. A tua motivação tem que ser essa. E essa saúde que você vai adquirir, homem, é para tua esposa e é para tua mulher, marido. Essa vitalidade toda, você, pastor, eu estou tomando umas vitaminas, para quê? Para ficar pirado e louco da cabeça? Não, se eu estou tomando as vitaminas, eu estou tomando as vitaminas para ter vitalidade com a minha esposa. A minha esposa ficou vermelha, que é eu fiz ela ficar assim listrada, ela ficou vermelha que nem a Guita aqui, ó. É italiano fica vermelho, fica ou não fica? Eu estava numa roda, né, daí estava só as mulheres conversando e os rapazes. Aí eu gosto de me meter um pouquinho, daí eu fui andando devagarzinho, né, assim para chegar para ouvir a conversa. Daí disse, Zé, olha como é que eu tô. Porque mulher gosta, mulher é diferente do homem. O homem, ele usa a mesma calça 2 semanas. É ou não é, machalhada? É ou não é, machalhada? Eu não, claro que usa até 3. Aí, né, o homem usa uma camisa, se deixar que ninguém vê, eu prego aqui, mas amanhã eu uso ela de novo. A mulher não, a mulher tem um sistema diferente, mas é coisa da mulher, eu não estou desfazendo. Aí ela brinca, porque ela é uma mulher simples, daí ela estava assim, olha aqui como é que eu estou. Daí eu vi que ela estava de chinelo, aí eu não perdi a chance, eu falei, eu vou dar-lhe na minha mulher, eu tenho que dar-lhe. Né? Aí eu olhei assim, esperei um pouco, eu digo, oi, posso falar? Não tem, quando a gente está assim, deixa eu falar, deixa eu dizer. Eu disse assim, ó, cada mulher se veste, se comporta e se embeleza para o seu marido, e o marido para a sua esposa. E eu disse, mulher, eu com você, eu estou suprido e satisfeito. Pode continuar dessa forma. Dá de aplaudir Jesus, não dá, irmão? Estou na bênção. Eu não pedi para ela fazer frufru, eu não pedi para ela fazer frafrá. Eu disse que tá bom assim, mulher, eu estou na bênção. É para mim que tu tem que se produzir. Mas daí o mundo manda ficar assim. Irmãos, o mundo quer que a gente passe fome. O mundo quer ou não quer, irmão? O mundo não mostra uns estereótipos lá que é impossível de seguir? Irmão, tem um monte de crente que entrou o ano fazendo promessa assim, eu vou emagrecer. Tá igual aquela música, né? Que eu vi emagrecer, eu vou emagrecer. Vai nada, irmão, tá comendo uma carne um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Vai emagrecer como? Coisa dessa. Então come da glória. Se alegre da glória. Para de fazer, claro, cuida, né? Mas dá uma caminhada, de noite come uma fruta que já dá uma melhorada. Mas voltar, irmãos, voltar com aquele corpício de 16 anos, esquece, irmão, nós já temos 40 e pouco, irmão. Esquece, gurias. Eu quero ser assim. Sonha, vai sonhando, vai. Sonha. Cai cabelo, irmão, né? A perna bambeia, né? A gente encurva, né? Aí a gente tem que subir uma escada, umas coisas para dar uma emparelhada melhor. Vai na bênção, irmão. Vai na paz. Mas não entra no curso desse mundo. Aí Deus, ele mostra esse exemplo. Quer ver?
Olha que lindo isso aqui, ó, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos daquele que crê no Filho unigênito de Deus, que trouxe salvação no mundo. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo, é aí que está o nosso esforço, irmão. Adianta estar belo e formoso por fora, e por dentro está podre. Adianta estar belo e formoso nas redes sociais, é plim, é plá, mas na hora que a câmera não está filmando, tem choro, tem ansiedade, tem lágrima. Não adianta, irmãos. Deus quer te dar uma alegria, Deus quer te dar uma paz, receba se quiser, mas Ele quer fazer isso de maneira que o homem não faz. A maneira de Deus é eterna. A maneira de Deus é assim, irmãos. Você pode não ter o que quer, você pode estar no deserto, você pode ter dificuldade, você pode ter perda, você pode ter alguns problemas, mas a destra fiel do Senhor te levanta a cabeça a cada dia. Levanta ou não levanta? Levanta. Aí ele diz aqui, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, isso que é amor, é Deus estendendo a mão para pessoas que não tinham mais solução. Somos eu e você. Como é que a gente vai desprezar isso, irmão? Como é que a gente vai valorizar uma hora extra mais do que Jesus? Me explica. Irmãos, escuta aqui para mim, ó. Ai, Deus, eu vou ter que falar, Jesus. Às vezes a pessoa trabalha 15, 16, 17 horas para ganhar um cascalho, não está cansado. Para vir no culto está morto. Mas para trabalhar 16 horas, 17, 18, não. É que assim, pastor, o senhor tem que ver que eu preciso. Às vezes não tem que deixar de ser um pouco zolhudo e comprar mais do que pode pagar, para poder trabalhar menos e servir a Deus com alegria? Será que o zóio não tem que se converter? O zoião? Aí passa, não pode passar. Claro, em Gaspar não tem nenhuma mulher assim, mas não pode passar numa loja, tem 365 pares de sapato, usa um diferente a cada dia do ano. Aí passa assim, ai que sapato lindo, combina com a bolsa. Ô miserável, não precisa mais daquele, você já é uma centopeia, tem mais sapato que uma centopeia. Aí depois não sabe por que tem que trabalhar que nem uma louca. Irmãos, eu estou dando a solução para sair do buraco. Aí não sabe por que tem que trabalhar que nem o louco. Aí sai de um carro, financia outro, sai de outro, financia outro, sai de outro, financia outro. Aí você, vamos para a igreja. Eu disse, não, eu tenho que trabalhar. Ei, irmãos, para! Sabe qual é a função do carro, irmãos? Você bater na chave e ele te levar. O teu carro está fazendo isso? Seja contente com aquilo que Deus te deu, que Ele vai te dar condição de melhorar, mas na hora certa, no tempo certo e do jeito certo. Porque o que Deus faz, irmão, é na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. O jeito da gente só dá problema. Então por isso que a gente tem que aprender. Aí às vezes os nossos olhos, a concupiscência dos olhos, irmão, começa a olhar para coisa que o mundo assim, ó, vai, é teu, adquire, vai bobão. Aí tem que trabalhar que nem um tolo, se arrebentar todo. Eu não estou dizendo que quem trabalha é tolo, eu trabalho também, irmão, mas tem limite. Tudo tem limite. Aí às vezes aquele tempo de hora extra, que aquele dinheiro virou em nada, aquele 500 pila virou em nada, era o momento que você podia estar lá brincando no chão com o teu filho com um carrinho. E você já percebeu que criança, você pode dar um brinquedo de 10 mil reais. Eu não consegui chegar a esse patamar, mas pode dar um brinquedo de R$1.000. Mas se você dá um potinho de margarina, eles brincam com o potinho de margarina. Porque criança é simples, irmão. O teu filho não precisa de dinheiro, o teu filho precisa da tua companhia, homem, da tua companhia, mulher. A tua mulher não precisa de dinheiro, não. Embora ela queira, né, fazer a unha, aquele negócio do cabelo, né, mas a mulher não precisa de dinheiro, não. A mulher precisa olhar para o homem e dizer assim, meu, esse cabra me ama. Bicho atentado que me ama é esse. Olha só. Aí eu falar uma coisa dessa na frente das irmãs, que ela é suficiente para mim, irmão, essa mulher, ela flutuou, ela ficou assim, tipo aquele super saiadinho, assim, voando, assim, de um lado para o outro. Aí eu saí e deixei, né, e deixei ela lá, né. Aí as amigas,
amiga que eu falo é da igreja, irmã da igreja, né? Não era amiga do mundo, bebendo cachaça. Porque tem gente que diz, as amigas, onde é que ela estava? Ô, bobão, era com os irmãos. Não era com a amiga mundana. Mas a gente se divertiu. Eu falei assim, mulher, eu sou tão feliz. Eu disse, meu Deus, eu estou tão contente. E eu sou sincero, eu não estou brincando. Porque imagina se ela fosse uma mulher toda sofisticada e eu simples, que uso uma calça 3 semanas, fica estranho, né? Que às vezes ela tem que pegar lá e jogar na máquina e dizer, onde é que está minha calça aqui? Eu já joguei lá, seu porco. Não, ela nunca falou, né? Mas é a mulher que tem que fazer. Ela não é a mulherada que tem que pegar aquela. Ela não é, ela não é. Se ela tá... Aí às vezes ela fala assim, essa camisa tu já usou 2 dias, tu vai pro terceiro, dá aqui ela pra mim. Aí eu tô saindo e ela diz, dá aqui a camisa pra mim. É a mulher tendo cuidado da gente, né? Mas tudo isso a gente vê o amor de Deus, irmãos, a graça de Deus, que a gente não precisa das coisas lá de fora, a gente tem o suficiente aqui dentro, ó, na presença de Jesus. Nós temos o suficiente aqui dentro, ó. Jesus Cristo é suficiente, irmão. O sacrifício que Ele fez naquela cruz, trazendo a salvação para a nossa alma, a gente já tem a base de tudo, a gente já tem tudo que a gente precisa, o resto é lucro. Aí diz aqui, ó, para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aí ele diz assim no 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê está condenado. Então existe pessoa condenada e pessoa que não é condenada. O condenado não crê em Jesus, mas aquele que não está condenado, que foi livre da desgraça, é aquele que fala assim, ó Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no teu sacrifício, eu creio nas tuas promessas, eu creio na tua palavra. Mas você crê na palavra maravilhosa de Jesus? Creia, irmã, creia, irmão. Aí diz aqui, ó, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, vamos ver o que condena uma pessoa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A pessoa abraça, porque as suas obras eram más. Aí ele vai dar aqui, ó, no 20, bem certinho, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Você já viu que a pessoa assim, eu não preciso desse negócio de igreja, eu não preciso desse negócio aí. Não, a pessoa está fugindo de alguma coisa, está fugindo, irmão. Essa repulsa, essa recusa é para não chegar perto da luz, para suas obras serem manifestas. Mas a Bíblia diz assim, ó, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Você lembra daquela mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério? Jesus matou ela? Fala comigo, irmãos. Jesus condenou ela? Jesus pisou na garganta dela, se mete a pedrada nessa desgraçada. Não. Quando Jesus fala para os anciãos e para os mais velhos, dizendo assim, ó, joga a pedra quem não tem pecado. Aí eles saíram fora. Aí a mulher olhou, não viu ninguém, olhou, só viu Jesus. Jesus era justo, poderia meter pedrada, ele poderia julgar aquela mulher, porque ele era santo, não tinha pecado, não tinha falha. Aí ele fala assim, ó, nem eu te condeno, mulher. Aí ele dá a sentença, vai. Só isso ele falou? Só isso, irmão? O que ele disse? Vai e não, ó, eu estou te perdoando, mas continua perdoado, continua restaurado, continua redimido. Não volta para a lama, não volta lá para a cama daqueles homens da qual a senhora foi pega, não, sai disso aí. Então essa balela de que eu estou na graça, todos os meus pecados foram perdoados, sim, mas foram perdoados para você não voltar mais para lá, para você abandonar. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, 19, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, fala assim, ó, eu recebo esta luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha o 20, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas ou manifestas. Quem pratica a verdade, que é libertadora, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em... Você já viu que quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente quer? É ou não é? A gente começa a vir para a igreja, assim, eu vou lá dar uma visitada, aí você começou vindo uma quarta-feira por mês,
Aí de repente assim, pessoal, mulher, vamos na outra também? Vamos. Aí daqui a pouco vem às 4, quarta-feira, daqui a pouco vamos num domingo, porque não sei, talvez aquele doido vai pregar, né? Daí ele dá uns gritos, uns glórias, a gente fica meio doido, meio aloprado assim. Vamos? Então vamos. Aí daqui a pouco a pessoa está aqui todo culto, buscando a Deus. Aí daqui a pouco aquela mão de T-Rex que fazia assim, ó, já está assim, ô Senhor, eu me rendo. Irmãos, eu estou brincando, não fica bravo comigo, é só uma brincadeira para descontrair. Aí às vezes a pessoa ela era bem recatada, ela já está assim, ô glória, aí o marido assim, opa, ô que legal, né? Aí aquele marido era turrão, vamos mulher, vamos, o culto já passou das 9, vamos, né? Aí de repente o culto dá 9, 9:10, 9:15, aí o homem está lá assim, a alegria está, aí a mulher olha assim, merolhou, não é melhorou, é merolhou ele, olha ali, né? Aí a mulher até deixa, se eu não quero nem encostar, porque eu quero deixar ele dando glória. Deixa, minha irmã, esse homem dando glória. Deixa, meu irmão, essa mulher dando glória. Porque à medida que ela dá glória, ela cresce em graça e conhecimento diante do Senhor. A alma daquela vida, meu Deus, tem alguém sentindo essa graça aqui? A alma daquela pessoa está sendo restaurada daquele podridão. Aí tem mulher que tem ciúme, quer impedir o marido de vir na igreja. Mas é porque a miserável quer ficar assistindo novela. Aí fica feio ela vir, o marido vir para o culto sozinho, porque daí o marido diz assim, onde é que está a tua mulher? Daí o cara vai falar o quê? Se não, está em casa orando. Eu já peguei. Onde é que está a tua esposa, irmão? Você é, mas aí o cara não quer dedurar, né? Aí o cara fica assim, né? Aí eu falo assim, novela, né? Irmãos, eu nunca vi uma novela valer mais do que esta palavra que liberta, do que esta palavra que restaura. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas eu sou grato a essa palavra que me redimiu dos meus pecados, que curou as minhas dores, que sarou as minhas feridas. Pelo amor de Deus, abra a tua boca e dá um grito de glória em nome de Jesus. Ele nos tirou do lodo. Pois todo que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, mas aquele que pratica a verdade. Irmãos, quando Deus começa a restaurar a nossa vida, a gente não consegue ter só um dia na casa de Deus, a gente quer todo dia, a gente quer toda hora. A gente está em casa, se mulher bota um louvor aí, não é pagode, não é rap, não é aqueles aí sobe o morro e vou matar e vou destruir. Não, não é mais, mas até no lixão nasce flor e não é mais, nem aquele assim, ó, não é também, não é. Aí a mulher, às vezes ela não está bem convencida, ela fala assim, o que é que tu quer? Você está rindo? Lá na tua casa tem isso aí, né? Aí ele fala assim, ô nego, que música tu quer? Aí a mulher está assim, esperando o pagode, né? Aí ele fala assim, aquela que o pastor cantou lá, ela assim, o quê? É aquela pessoa que recebeu luz e está se aproximando da luz, irmão. Ele não se importa mais se as suas obras vão ser manifestas, porque Deus curou. Meu Deus do céu, meu filho, não está dando certo. Deus curou, Deus perdoou, Deus redimiu. Então a pessoa quer se abraçar com essa luz maravilhosa que traz à tona os pecados, para a gente perceber da onde Jesus nos resgatou. Para a gente perceber. Irmãos, se uma pessoa que nasce de novo, ela nasce de Deus, em primeiro lugar, ela é uma pessoa que deixa de lado a velha natureza. A velha natureza morre. Segundo, ela se renova no espírito do entendimento. Aqui dentro a vida dela recebe um up, uma renovada. Deus transforma aqui dentro, ó. Então aquela cabeça que tinha tendência para as coisas ruins, começa a endireitar para as coisas de Deus. Diga glória a Deus por isso. E ela se reveste
da nova natureza. Que natureza é essa? Natureza de Deus. Efésios 5 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitar Jesus. Como é que Jesus andou? Como é que Jesus viveu? Como é que ele falava? Como é que ele se comportou? Em quem ele tocava? Qual era o prazer dele? Que a gente possa ser que nem o salmista Davi, no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe o que a gente encontra aqui, meu irmão? A beleza de um Deus maravilhoso que nos abraça, a beleza de um Pai que não nos abandonou quando o mundo abandonou. A gente entra aqui para meditar, meu irmão, que aquela praga daquele mundo não nos presta mais. Muitos vão dizer assim, ó, escuta o pastor, muitos vão dizer assim, ó, ei, não vai mais na xixa, ó, e a nossa roda, e a cachaçada. Aí você fala assim, não, irmãos, para lá eu não volto mais, para lá eu não volto mais. Grupo, se prepare, glória a Deus. Não serve mais para mim aquela roda de calúnia, aquela roda de mentira. Não serve mais para mim aquele mundo que só me trazia tristeza, não. Eu estou olhando para aquele que foi levantado naquele madeiro. Irmão, Jesus não morreu na cruz de braços cruzados, ele morreu de braços abertos para resgatar você. Sabe o que me deixa apavorado, irmão? A gente vê isso em Jesus, no Senhor, e vê isso na vida dos discípulos. Jesus olhando para os algozes dele, aqueles caras que estavam moendo as costas dele, falou assim, Senhor, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. A gente vê Pedro, irmãos, antes de ser crucificado, ele fala assim, ó, eu não sou digno de ser crucificado igual ao mestre, bota de ponta cabeça. E quando botaram de ponta cabeça, mas antes de crucificar e botar de ponta cabeça, deixa eu orar por você. Irmãos, isso é ser igual a Jesus ou não é? E nós precisamos, irmãos, ter essa fé, essa certeza de olhar para o Filho unigênito de Deus e jamais retornar para aquele mundo que nós estávamos. Olhe para Jesus, se coloque de pé.